Você não sabe de onde vêm as suas decisões. Elas aparecem do nada, que nem soluços. E ao tomar uma decisão, as pessoas têm uma grande dose de ansiedade na hora de tomar as decisões. Será que eu pensei sobre isso bastante? Será que eu considerei todas as informações necessárias? Mas se você pensar bem, você vai perceber que nunca poderia considerar todos os dados. Os dados para se tomar uma decisão em qualquer momento são infinitos. Então o que você faz? É fingir que está raciocinando o que vai fazer sobre alguma situação. Guerreiras são as pessoas que pensam em todas as variáveis que estão além de seu controle e no que pode acontecer. A escolha é a hesitação que temos antes de fazer uma decisão. É um fervilhar mental. Então estamos sempre na dúvida se estamos nos comportando da maneira certa, fazendo a coisa certa e assim por diante, e com uma certa falta de autoconfiança. E se você perceber que você não tem autoconfiança, você cometerá erros. Mas se você tem autoconfiança, vai encontrar um jeito de se virar, mesmo tendo feito algo totalmente errado. Você tem que se visualizar como uma nuvem na carne humana. Porque, como você já percebeu, nuvens nunca cometem erros. Já viu alguma nuvem que estava na forma errada? Já viu alguma onda que estava mal formada? Não, elas sempre estão fazendo as coisas certas. Se você se tratar por um tempo como uma nuvem ou uma onda, e perceber que você nunca vai cometer nenhum erro, seja lá o que fizer, porque mesmo que você faça algo que pareça ser desastroso, isso vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Então, através disso, você vai desenvolver sua confiança. E com confiança, você vai ser capaz de seguir sua própria intuição. Esse é o caminho do meio. De saber que não tem nada a ver com sua decisão de fazer isso ou não, mesmo que você decida que nunca pode errar, ou que não decida fazer isso. É verdade de qualquer jeito, você é como uma nuvem ou como a água. E através dessa realização, sem pensar excessivamente na outra direção, você vai chegar ao ponto onde está em bons termos com seu próprio ser. E vai ser capaz de confiar no seu próprio cérebro. Todas estas vidas são as certas. Todo o caminho é o caminho certo. Tudo poderia ter sido completamente diferente. E teria o mesmo tanto de significado. Ser desapegado do mundo, no sentido em que budistas, taoístas e hindus vão geralmente se referir ao desapego, não significa não ser participativo. Você pode ter uma vida sexual muito rica e muito plena. E assim mesmo, todo o tempo ser desapegado. Mas quando digo isso, eu não quero dizer que vivas de uma maneira mecânica e que tenhas teus pensamentos em outro lugar. O que quero dizer é que seja uma participação completa, mas mesmo assim desapegada. E a diferença entre as duas atitudes é, por um lado, há uma maneira de ser muito ansioso quanto ao prazer físico, com tanto medo de não tê-lo, de ter agarrado com muita força, que você tem que ter aquela coisa, sabe? Mas se fizer isso, você a destruirá completamente. E, portanto, a cada tentativa de tê-la, você se sente desapontado, se sente vazio, como se algo estivesse faltando, e por isso você quer novamente.
Você terá que repetir, repetir e repetir, porque você nunca realmente alcança. É isso que deve ser desligado, é isso que significa estar apegado a este mundo, num sentido negativo. Mas por outro lado, o prazer na sua totalidade não pode ser experienciado quando nos agarramos a ele. Conheci uma garotinha a quem lhe haviam dado um coelhinho. Ela estava tão maravilhada com o coelhinho e com tanto medo de perdê-lo, que para levá-lo até sua casa, ela o apertou com amor até matá-lo. E muitos pais fazem isso com seus filhos. E muitos casais fazem isso um com o outro. Eles se agarram com muita força e acabam por tirar a vida dessa transitória, linda e frágil coisa que a vida é. Para tê-la, para ter a vida e seus prazeres, você deve ao mesmo tempo deixá-la acontecer. E então, você poderá sentir-se perfeitamente livre para ter este prazer, na maneira mais visceral, estonteante e de lamber os beiços. Uma vez que todo ser é tomado por um tipo de ondulação convulsiva, a qual é como a própria vida pulsante, isso somente poderá acontecer se você deixar ir. Neste universo existe uma grande energia e nós não temos nome para ela. As pessoas tentaram vários nomes, como Deus, Brahman, tal. Mas no Oeste, a palavra Deus recebeu tantas associações engraçadas que a maioria das pessoas se entediou. Quando dizem, ó Deus Pai Todo-Poderoso, a maioria se sente incomodada por dentro. Mas de acordo com a filosofia budista, todo este universo é um tatata. Isso significa 10.000 funções ou 10.000 coisas, um só todo. E somos todos uma só coisa. Isso significa que esse todo vem e vai, assim como tudo mais, pois este mundo é um sistema de on e off. Como dizem os chineses, é o yin e yang. E, portanto, consiste de agora você vê, agora você não vê. Aqui está você e aqui já não está mais. Pois a natureza da energia é como ondas, e ondas têm cristas e vales. Mas já que estamos dormindo sobre esta ilusão, imagine que o vale vai prevalecer sobre a crista da onda. O yin, escuridão, vai prevalecer sobre o yang, luz. E que o off vai triunfar sobre o um. E nós, devo dizer, nos incomodamos ao nos entregarmos a esta ilusão. Putz, a escuridão acabou vencendo, isso não seria terrível? E nós estamos sempre preocupados, pensando que talvez vença, pois afinal não é estranho que tudo exista. É mais peculiar. É necessário esforço, é necessária energia, e seria muito mais fácil para que nada existisse. Bem, já que o lado da existência exige muito mais esforço, sempre desistirá depois de um tempo e se afundará de volta para a morte. Mas a morte é apenas a outra face da energia. É o repouso, o não ser nada, que produz algo para ser. Da mesma forma que você não consegue ter um sólido sem espaço e o espaço sem o sólido. Quando você despertar para isso e perceber que quanto mais muda, mais fica a mesma coisa, como dizem os franceses, que você é. Na verdade, o jogo desta única energia e que não existe nada além disto, e isto que você é.
mas que para você sempre você seria um tédio sofrível. Então é orquestrado que você deixe de ser por um tempo e se torne algo novo. Então, quando você descobrir isto, você ficará cheio de energia e prazer. Você de repente consegue ver através da ilusão de todas as coisas. Você se dá conta de que você é isto, e não vamos dar um nome a isto. Você é isso. E não tem mais como ser nada mais. Então você está livre do terror fundamental. Isso não significa que você vai ser sempre o herói, que não vai se assustar e se preocupar algumas vezes, e que você não vai perder a cabeça. Mas significa que fundamentalmente, bem lá no seu interior, você será capaz de ser humano. Através das dores, dificuldades e lutas, que naturalmente existem na experiência humana. Mas você não terá bloqueios. E com isso eu quero dizer ser capaz de deslizar como uma nuvem e fluir como uma água. Percebendo que a vida é uma ilusão magnífica. Um jogo de energia e não existe nada para se temer fundamentalmente. Fundamentalmente, você terá medos superficiais, você terá medo de pôr a mão no fogo, terá medo de ficar doente. Mas você não terá medo do medo. O medo passará por sua mente, assim como uma nuvem negra será refletida no espelho. O sentido da vida é apenas estar vivo. Se você acordar desta ilusão e entender que sem o preto não existe o branco, para se ter o eu é necessário que haja outros, que a vida implica na morte, eu devo dizer a morte implica na vida, então você não irá mais se sentir como um estranho neste mundo. Não como algo que está aqui à prova, não como algo que chegou aqui por acaso. Mas você vai começar a sentir que sua existência é absolutamente fundamental. Não estou tentando te vender esta ideia, minha intenção não é te converter a ela, mas eu quero que você brinque com essa ideia. Quero que você pense nas possibilidades. Não estou tentando prová-la, só estou apresentando como uma das possibilidades da vida para você pensar. Então vamos supor que você poderia sonhar qualquer sonho que quisesse toda noite. E você tem o poder de sonhar o tempo equivalente a 75 anos em uma só noite. Ou qualquer duração de tempo que quisesse ter. E naturalmente você iria realizar todos os seus desejos quando começasse a sonhar. Você experimentaria todos os prazeres que você pode imaginar. E depois de muitas noites, de 75 anos de puro prazer, cada um, você iria dizer, uau, isso foi ótimo, mas agora quero ter uma surpresa. Quero ter um sonho que não vai estar sob controle. Algo vai acontecer comigo e eu não vou ter certeza do que será. E depois você sairia desse sonho e diria, uau, dessa vez foi tudo inesperado. Então você criaria mais e mais aventuras, você faria cada vez mais apostas no que você sonharia. E finalmente você sonharia com o que você está agora, com essa vida, com esse momento.
Você sonharia o sonho de viver a vida que você está vivendo hoje. Isso estaria dentro da infinita multiplicidade de escolhas que você teria. De brincar que você não é Deus. Porque a natureza da divindade, de acordo com essa ideia, é de fingir que ela não é. Então, nessa ideia, todos são a realidade suprema. Não Deus em um sentido político ou monárquico, mas sim Deus no sentido do eu interior, aquela coisa profunda que é a base de tudo. E vocês são todos esta coisa. Estão apenas fingindo que não são. Então, sinto que uma das grandes coisas que Jung contribuiu para a compreensão da humanidade foi o conceito da sombra. Que todos têm uma sombra. E que o papel principal do psicoterapeuta é fazer o que ele chama de integrar o maligno. Colocar o diabo em nós em sua função correta. Porque, como você vê, é sempre o diabo que não é o reconhecido. O expulso, o bode expiatório, o bastardo, o bandido, a ovelha negra da família. É sempre desse ponto que é o que chamamos de mosca na sopa. Que a geração aparece. Em outras palavras, da mesma maneira que em um drama. Para ter uma peça é necessário trazer o vilão. É preciso introduzir um certo elemento de problema. Então, no grande esquema da vida, deve haver a sombra. Porque sem a sombra não pode haver substância. Então é por isso que há uma associação muito estranha entre ciúmes e todas as coisas sujas e o sagrado. O santo está muito além de ser bom. Boas pessoas não são necessariamente santas. Uma pessoa santa é uma que é inteira, que tem reconciliado seus opostos. Então há sempre algo levemente assustador em pessoas santas. E outras pessoas reagem de maneira muito estranha e não conseguem decidir se são santos ou demônios. E então as pessoas santas têm feito tudo, sempre criado tanto problemas, e o que resulta de ser criativo. Pegue Jesus, por exemplo. O problema que Jesus causou é absolutamente incalculável. Pense as cruzadas, na Inquisição. Quem sabe o que se criou em nome de Jesus? Há muitos marcantes. Freud era um grande encrenqueiro, tanto quanto era um grande curador. Tudo acontece junto. Então a pessoa santa é assustadora, porque é como os terremotos. Ou melhor ainda, é como o oceano. Percebe? O oceano, um belo dia ensolarado, e você diz, não é lindo? E você entra e relaxa e flutua. Mas quando a tempestade vem, aquela coisa fica louca, fica aterrorizante. Então, há em nós o oceano, percebe? O Jung sentiu que a questão era botar os dois juntos. E por um tipo de fantástica honestidade, para penetrar em nossas profundas motivações,
Os astrônomos dizem que houve uma explosão primordial. Um bang enorme, bilhões de anos atrás, que lançou todas as galáxias no espaço. Bem, vamos admitir que foi isso que aconteceu. É como se você pegasse uma lata de tinta e jogasse contra uma parede. Smash! E toda aquela tinta se espalhou. E no meio é denso, não é? E quando você chega até o extremo, as gotinhas são mais finas, criando padrões mais complexos. Então, da mesma forma, houve um Big Bang no começo das coisas, e você e eu sentados aqui nesta sala como seres humanos complicados, bem longe do limite desse Big Bang. Nós somos os padrões muito complicados no extremo dele. Mas então definimos a nós mesmos como sendo apenas isto. Se você acha que está apenas dentro da sua pele, você define a si mesmo como sendo apenas uma pequena gota, bem longe nos confins daquela explosão, bem longe no tempo, bem longe no espaço. Bilhões de anos atrás, você era o Big Bang. Agora é um ser humano complexo. Então nos cortamos para fora disso desse jeito. Portanto, não sentimos que ainda somos o Big Bang. Mas você é. Depende de como você define a si mesmo. Você é, na verdade. Se é assim que as coisas realmente acontecem, se houve um Big Bang no começo e você não é algo que é o resultado do Big Bang, no final do processo você ainda é o processo. Você é o Big Bang, a força original do universo, sendo quem você é. Quando eu me encontro com você, eu não vejo apenas quem você define ser. Senhor fulano de tal e senhora fulana de tal. Eu vejo cada um de vocês como a força primordial do universo, vindo até mim nesta forma em particular. Eu sei que sou isso também. Mas aprendemos a nos definirmos como algo separados disto. A experiência que você está tendo, que você considera a consciência de normal de todos os dias, fingindo que você não é isso. Essa experiência é exatamente a mesma coisa que quer ser isso. Não tem a menor diferença. E quando você descobrir isso, irá rir de si mesmo. Essa é a grande descoberta. Em outras palavras, quando você realmente começar a ver as coisas como elas são e olhar para um velho copo de papel e se adentrar na natureza do que ver, e o que é a visão, ou o que é o cheiro, o toque, você percebe que aquela visão do copo de papel é a luz brilhante do cosmos. Nada seria mais brilhante. 10.000 sóis não seriam mais brilhantes, mas estão de certa forma escondidos, no sentido de que todos os pontos dessa luz infinita são tão pequenos que eles não cegam seus olhos. A fonte de toda a luz está no olho. Se não existissem olhos nesse mundo, o sol não seria luz. Você evoca a luz do universo, da mesma forma que ao ter uma pele macia evoca a dureza da madeira. A madeira só é dura em relação a uma pele macia. São seus tímpanos que evocam o som do ar. Você, ao ser este organismo, traz à existência todo esse universo de luz, cor, dureza, peso e tudo mais. Se você estiver pronto para acordar, você irá acordar. Se você não está pronto, você irá permanecer sendo apenas o coitadinho. Mas já que vocês estão aqui com esta indagação, escutando este tipo de palestra, eu presumo que estão todos no processo do despertar. Ou estão se provocando. E flertando de alguma forma com a ideia do despertar. O que vocês não estão levando a sério, eu presumo que talvez você não leve a sério, mas seja sincero que você está pronto para despertar.
Então, quando estiver no caminho para despertar e descobrir quem você realmente é, o que faz é que todo o universo está fazendo em algum lugar que você chama de aqui e agora. Você é algo que todo o universo está fazendo, da mesma forma que uma onda é algo que todo o oceano está fazendo. O verdadeiro você não é um fantoche que é puxado de um lado para o outro pela vida. O verdadeiro você é todo o universo. Então, quando você morrer, não vai ter que lidar com a inexistência eterna. Pois isso não é uma experiência. Muitas pessoas têm medo de que ao morrer serão trancadas num quarto escuro para sempre. E vivem à sombra disso. Mas uma das coisas mais interessantes no mundo, isso é uma espécie de yoga, é um meio de percepção. Tente imaginar como seria ir dormir e nunca mais acordar. Pense sobre isso. Crianças pensam sobre isso. É um dos grandes mistérios da vida. Como seria ir dormir e nunca acordar? E se você pensar por um bom tempo, algo vai acontecer em você. Você irá perceber, entre outras coisas, que isto lhe propõe uma nova pergunta. Como foi ter acordado após nunca ter dormido? Foi assim que você nasceu. Percebe? Você não pode ter a experiência do nada. A natureza se opõe ao vácuo. Então, depois de morrer, a única coisa que pode acontecer é o mesmo tipo de experiência de quando você nasceu. Em outras palavras, nós sabemos muito bem que assim como pessoas morrem, outras pessoas nascem. E todas são você. Mas você só pode experimentar ser uma de cada vez. Todos são eu. Vocês todos sabem que são vocês. E seja lá onde existirem outros seres em todas as galáxias, não faz a menor diferença. Vocês são todos eles. E quando eles passam a ser, você passa a ser. Você sabe disso muito bem. Você apenas não precisa se lembrar do passado. Da mesma forma que você não precisa se lembrar como fazer uma tireoide funcionar ou qualquer outra coisa em seu organismo. Você não precisa saber como fazer o sol brilhar. Você só faz. Da mesma forma que respira. Isso não te deixa maravilhado? Que você é esta complexidade fantástica? E que você está fazendo tudo isso mesmo jamais tendo aprendido como fazer?